Estamos começando aqui o Arquibancada Andreense, diretamente da Padaria Cássio. A Padaria Cássio fica na Dom Pedro 1385, na Vila Pires. Estamos aqui no nosso sétimo programa, né, Lê? Sétimo programa, recebendo o Sandro Gaúcho e a Fúria Andreense. Boa noite para vocês, boa noite para você, Alexandre. É o sétimo programa dentro daquilo que o internauta que acompanha o programa está sabendo, né? A gente gravou alguns programas, com o Sandro e com a Fúria é um exemplo, tivemos problemas técnicos, então na verdade esse é o sétimo que está indo para o ar, né? E como sempre, a gente tem que ressaltar bastante a honra de estar aqui ao lado do Sandro Gaúcho, 58 gols pelo Santo André, segundo maior artilheiro do Ramalhão. Boa noite, Sandro. Uma honra ter você aqui com a gente. Uma honra toda minha, né? Agradecer o convite de poder participar do programa. Boa noite. Do lado dele, né? Por favor, do lado dele é o pessoal da Fúria, que também esteve conosco no primeiro programa. E então aqui vamos falar da torcida também, vamos fazer um bate-papo legal para o internauta. Boa noite, Diogão. Boa noite, Belotti, Alexandre Bachega aí, Sandro. É uma honra entrar no programa aí no Arquibancada Andreense. Beleza. Para começar então, Ale, vamos começar de qual foi a primeira passagem do Sandro aqui? Como é que ele chegou aqui, Ale? A primeira passagem do Sandro foi em 2001, na passagem do turno para o retorno daquela A2 de 2001, onde aconteceu alguns problemas no elenco, alguns foram dispensados pelo prefeito Jair Livoles, e o Sandro acabou vindo também, né? Veio do Mogi, né? Veio do Mogi Mirim na época, o seu Wilson de Barros acabou me liberando e vim aqui no Rio. Aí, como você falou, na virada de turno aí, apresentando aqui, o Sérgio Prato que foi lá me buscar lá e continuou no Brasil. Veio jogar junto com o Jajá, né? Jajá, exatamente, o Jajá, um grande jogador, artilheiro da equipe na época. A gente formava uma grande dupla ali, fizemos vários gols, várias assistências também do Jajá. Mas foi uma época muito linda, muito gostosa, né? Foi muito gratificante, é um campeonato muito difícil também, como foi, mas graças a Deus conseguimos uma grande conquista. E aí quis o destino, Deus, lembrando aqui da nossa a religião do Sandro, né? Aí respeitando a religião de cada um, mas o Sandro veio no meio do campeonato e acabou sofrendo o pênalti que deu acesso pra gente lá na partida contra o Ituano, né? Tem gente, Sandro, que fala que aquele pênalti não existiu. Conta pra gente como é que foi isso. Foi pênalti em você mesmo? Foi, exatamente. Conta o lance pra gente. Foi o Moreno, né, que acabou entrando no segundo tempo, o Ferreira fez uma substituição, no finalzinho ali, ele acabou dando um chute e a bola entrou para a linha de fundo, né, e aí eu fui correr atrás da bola e o zagueiro acabou colocando a mão no meu ombro. Só que quando eu jogava, eu prestava atenção quem que apitava o jogo, o árbitro, a característica um pouco, e era o Paulo César, né, o moreninho aqui, que gostava de dar um pênalti, né, na situação. E aí acabou me agarrando assim, com a mão no ombro e eu caí. Aí já caí, já olhando praticamente para ele, né, um olho no olho, e ele acabou dando um pênalti ali aos 46, né, que não é todo árbitro que dá aquele tipo de pênalti, mas realmente foi, acabou segurando. E aí nós conseguimos um grande feito ali, o Adãozinho depois, com a grande responsabilidade de bater aquele pênalti ali, e aí conseguimos fazer uma grande vitória. O batedor oficial da equipe era o Jajá, né? O que aconteceu ali na hora para o Adãozinho bater o pênalti? Sim, geralmente o Ferreira deixava livre, né? Quem tivesse bem batia. Mas o Adãozinho, que era muito fominha também, gostava do pênalti, né? E acabou pegando a bola, tomando a responsabilidade de bater o pênalti, né? E até ele na época vindo de São Caetano, então a responsabilidade dobrou ali, né, sobre a vida dele. Mas ele foi feliz, bateu muito bem, o Adãozinho que tinha personalidade, o Jajá também batia muito pênalti, na época do campeonato que terminava o pênalti, então todos treinavam. Na hora, né, o Adãozinho pegou, bateu e foi feliz e conseguiu uma grande vitória. Digão, como foi isso para você na Fúria? Como é que a Fúria estava disposta nessa época? Como é que foi para você esse jogo?
Esse jogo aí foi bastante marcante mesmo, né? Foi o início, né, da chegada da Copa do Brasil, né? Foi um título que alavancou mesmo o Santo André, né? Em 2001. A gente estava esperando bastante. Sim, né? da Fúria. A Fúria fundada em 2000, né? A Fúria foi fundada em 2000. Primeiro grande... E chegaram pé quente já para... Nessa época ainda não existia a torcida organizada, era banida, né? E a gente levava aquela faixa orgulho serandrense, né, no estádio. Isso. E nesse ano aí foi o ano que mais... O ano que coroou a torcida, né? Que levou o primeiro ano da torcida no estádio mesmo. Essa faixa faz falta no estádio, gente, orgulho de ser andrense. Essa faixa foi um dos motivos digamos assim, que te empolgou para... Pra mim foi muito importante essa faixa, tá? O que me empolgava aí nos estádios era ver aquela faixa, orgulho de ser andrense. Então, voltando a... Aí, 2001, acesso. A gente conseguiria o acesso de qualquer jeito, porque a federação fez a maior palhaçada depois, colocando, dando acesso até o América naquele tempo lá. Quer dizer, aquele gol valeu muito pelo acesso dentro do campo, né? Mas para você também ficou essa daí, né? O acesso dentro do campo. Sim, foi o acesso dentro do campo. Foi um campeonato muito difícil, tivemos vários jogos aí difíceis. Paraguaçu, começou também com um lugar. Como é que foi o Paraguaçu? Fala um pouco daqui. Foi uma guerra, né? Esse dia que foi uma guerra, literalmente, dentro e fora do campo. Já na nossa chegada lá, o vestiário foi pintado com clorina, com tinta. Praticamente nós se trocamos dentro do ônibus, o Ferreira fez nossa trocada dentro do ônibus. E teve até o jogo acabou até em pênalti naquela época, conseguimos vencer. Acabou tendo um problema lá com o menino, teve briga, mas enfim, houve de tudo, mas foi uma vitória muito importante, onde alavancou ali o nosso acesso ao campeonato. Aquela batalha de Paraguaçu para vocês, como é que foi? Você estava nessa também, não? Não estava, mas eu ouvi, né, o pessoal comentando, foi bastante difícil. Foi tenso, né? Foi tenso, porque um ônibus ficou, né, Lê? Olha, teve ônibus que foi depredado. O Rodrigo Lupe, o nosso amigo, tomou pedrada, saiu no jornal. 14 ônibus foi, né, pra 14 ônibus, né? Nossa, aquela foi a história, né? Vamos aproveitar aqui, enquanto a gente vai falando, vamos mostrar aqui o pôster do pôster de 2001, né? Depois de 2001, aí tivemos a campanha de 2003. Em 2003 a gente teve a felicidade de ganhar a Copa Estado de São Paulo, né? Na final do Ituano, e classificar para a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, após a primeira fase, no Campeonato Paulista, um time, um técnico, aí no meio do campeonato, no meio da Copa do Brasil, o técnico vai embora para assumir o esporte. E volta o Sandro Gaúcho e vem o Osmar, Quem mais que veio naquela época, você lembra? Bom, aí a gente tem que puxar bem pela memória, porque olha, o Alexandre saiu, Fumagalli saiu, veio o Cláudio lateral. Não, aliás, perdão, o Cláudio era o lateral, né? O Cláudio saiu e veio o Nelsinho. Isso mesmo. Foi o pessoal da base que já estava, o Elvis já estava, o da Guia já estava, Macanaki. Richarlison não estava Richarlison foi para a Europa. Áustria. Foi jogar na Áustria. E aí veio Osmar e Sandro Gaúcho. Era uma nova dupla de ataque, que era o Edmilson e o Giancarlo. Isso. Sai Edmilson e Giancarlo, entra Osmar e Sandro Gaúcho. Como é que foi isso, Sandro? Como é que foi? É uma dupla que deu certo, né? Deu muito certo. Né? Mas tem uma historinha disso aí, né? Eu estava lá no Sul, né? O próprio Sérgio do Prado, pela segunda vez, como eu tinha passado aqui, né, a primeira oportunidade,
né, e fui feliz, né, e conseguimos um acesso. E eu estava em Novo Hamburgo, no Sul, né, e estava acertando com eles. E na mesma época o Guarani também teve um interesse, né, na minha contratação. E aí eu acabei, né, alguns momentos lá, de definição, e realmente definimos em ficar no Novo Hamburgo, né, jogando gauchão lá, não viemos para o Guarani. Né, e depois acabei tendo ciência que o Viola veio, né, para o Guarani. Né, e lá eu joguei mais do que um mês, ou 20 dias mais ou menos. Aí depois Santo André, antes dessa proposta do Guarani, o Santo André foi lá e manifestou o interesse. O Sérgio me convidou, conversei com o presidente na época do Novo Hamburgo. Ele liberou, né, deixou as portas abertas, né, foi muito tranquilo. Estranhei, acho que Deus moveu o coração dele lá, me liberando. Né, e eu acabei acertando com o Santo André e cheguei aqui praticamente no segundo jogo contra o Guarani. Né, e tinha vencido lá, aí foi 0-0 aqui no Bruno, acabou, né, eliminando o Guarani e acabou passando o Santo André. Então eu vejo aí até a mão de Deus, o cuidado de Deus. Essa foi sua segunda vinda, né? É, a segunda vinda. Aí, praticamente, se eu tivesse no Guarani, o Santo André passaria, não tinha ido longe, não seria esse campeão. Né, mas aí, importante é que o Guarani levou o Viola, né, até com situações, e a gente conseguiu empatar, eliminamos o Guarani, e aí deu sequência, né, no campeonato, onde a gente pode ser muito feliz aqui. Então, só aproveitar para, já que nós entramos no assunto Copa do Brasil agora, eu já vim especialmente aqui em homenagem ao Sandro. Essa camisa aqui é de 2004, mas é uma camisa não muito conhecida, porque ela foi usada no primeiro semestre no Paulistão, de 2004, e foi usada nas 3 primeiras partidas da Copa do Brasil. Eu acho que o Sandro não chegou a usar essa. Quando o Sandro chegou, já tinha mudado para a conhecida, né, que depois ganhou a nossa estrelinha do título, né? É isso mesmo. Teve uma mudança muito, muito brusca em 2004. Foi muito traumático a saída do Ferreira. Teve uma perseguição, áreas de filme americano. O Ferreira foi colocado dentro do carro por dirigente do esporte, foi seguido o carro. Fizeram tanta coisa pelo Luiz Carlos Ferreira. Grande Ferreirão, mas fizeram tanta coisa para o Ferreirão, ele acabou indo, a gente acabou sendo campeão. Né? Mas aí veio o Palmeiras. Né? O Palmeiras vinha com o Jair Pisserni. Inclusive o Sandro falou alguma coisa do jogo do Jair Pisserni que eu não sabia, que o Jair Pisserni foi expulso no jogo por uma conversinha com o Sandro, né, Sandro? E 2 empates, um jogo memorável no Bruno e outro no Parque Antártico. Como é que foi isso aí, Sandro? No Bruno aqui também foi sempre jogos contra o Palmeiras é pura emoção, né? E lá também um jogo realmente extremamente difícil, né, emocionante, né, e nós sempre acreditando, porque o grupo, na época, nós jogadores, era um grupo muito unido, determinado, apesar de ter jogadores jovens, né, era uma equipe muito mesclada, experiente com os jovens, né, e dentro do campo era superação, dedicação, né, aquela raça com os jogadores, né, que demonstravam ali dentro. Então isso aí puxava. E aquele jogo realmente foi um jogo muito difícil, né, emocionante, né, um 4-4 ali, uma hora estava 3-2, nós saímos perdendo, e aí buscamos resultado, e aí estava 4-3, aí estava mais perdido que... Aí chegou um determinado momento que eu perguntei, se empatar 4-4, quem que dá? Aí ele falou, lá dentro do campo, aquele papo com o próprio jogador do Palmeiras. Né? Ele falou, não, dá vocês e tal. Então vamos lá. Tanto é que quando eu fiz o gol, aí eu saí gritando, mais um, precisamos mais um. E aí foi lá, né? O próprio Tássio foi lá e fez aquele gol onde a gente conseguiu. O Jair, né, durante o jogo ali, como eu havia trabalhado com ele no São Caetano, a bola saiu na lateral ali, ele pegou, deu um tapa na minha cabeça, né? Assim, e aí o árbitro entendeu aquilo como uma agressão e acabou expulsando ele de campo ali naquele momento. Né? Então foi um momento ali que, né, até foi tão rápido, né, que o árbitro acabou expulsando ele. Né, mas foi importante o resultado, onde nos deu uma grande oportunidade. Né, o Marcos não podia me ver na frente, o Osmar que já falava, vem você de novo, neguinho, não aguento mais. Mas a gente conseguiu passar uma grande equipe que era o Palmeiras. O Osmar, eu devo
entre aspas, uma desculpa pro Osmar. Eu, no jogo do Bruno Daniel, naquele empate de 3-3, o Palmeiras já tinha feito o gol, aí tocaram a bola pro Osmar, o Osmar começou a caminhar e eu lá na torcida, toca! E o Osmar caminhando, eu toca! E o Osmar caminhando, daí eu, toca, filha da... Ele bateu e fez o gol, deu gol! No meio do palavrão saiu o gol, e eu xingando o coitado do Osmar, e acertou um chute maravilhoso, né, Sandro? E daí, na sequência, pegamos o 15. O 15 no primeiro jogo no Pacaembu, um frio danado. Acho que eu nunca senti tanto frio na minha vida num jogo como aquele. Foi o primeiro jogo que eu conversei com o Mal em estádio, a gente no alambrado também, provocando o Perdigão. E o Romerito passou do nosso lado assim, e eu falei para ele, pô, Romerito, vai perder para o time que tem o Perdigão. Aí o Mal encostou e falou, pô, mas que coisa, né? E aquele jogo lá, quando vocês, quando acabou o jogo, aquele 4-3, o que passava na cabeça de vocês? Em Porto Alegre, no caso, ou aqui primeiro aqui? Foi um alívio, porque quando a gente fez aqueles gols ali, a gente teve ciência que tinha chance ainda. Porque, como você falou, um jogo foi à noite, um frio, e nós já havíamos participado no campeonato da Série B, nós vínhamos de um resultado de 6 pontos negativos na época, e nós fomos jogar lá em Belém do Pará, jogamos num calorão, né, lá e empatamos 2-2 ou 2-2, 2-2, que o Remo empatou aos 40 e aos 40. Foi. O Chamusca até deu uma dura em nós, que em determinado momento nós acabamos, né, administrando, brincando, mas muito quente, né? Alguns jogadores até eu acabei sentindo mal. Fizemos a viagem de volta, uma viagem muito longa, né? E aqui no Pacaembu, né, a equipe do 15 descansada, tinha excelentes jogadores, tinha até o Gersinho, né, que jogou aqui no Santo André, tinha uma equipe muito bem organizada, Mano Menezes era o treinador, uma equipe que tocava muito bem a bola, envolvia o adversário, né? Então era uma equipe que deu muito trabalho, né, em termos de marcação, conseguiram sair várias vezes na frente e nós conseguimos pelo menos diminuir a margem de gol, onde nos dava a condição de buscar o resultado lá em Porto Alegre contra o 15 lá. O 15 que tinha, entre outros, Perdigão, Bebeto, Dauri, o próprio Gersinho. Tinha o Patrício, né? Patrício. Tinha o Gersinho, tinha... Era um belo time que se formava, 15 de novembro de Campo Bom. Mas esse jogo deu muita dúvida para a torcida, né, Digão? Como é que foi para vocês, para a Fúria? Para a expectativa do segundo jogo? Parecia tudo acabado, né? Então, a gente tinha perdido, né, o primeiro jogo aqui no Pacaembu, né? E foi lá pro Sul lá jogar. Um pouco desacreditado, né? Quando a gente viu que 3-1 lá na casa deles, lá em Campo Bom, lá. Pra gente foi só alegria, né? Esperar a final, justo contra o Flamengo ainda, né? Maior time do Brasil. Foi... E aí no segundo jogo, 15 de Campo Bom, o jogo foi no Olímpico, né? Que o Campo Bom não tinha estádio, assim como o estádio não foi liberado, o estádio deles também não foi. E talvez lá tenha um gol, um dos gols mais lindos que eu já vi você fazer, Sandro. Como é que foi aquilo? Realmente foi um dos gols mais lindos, né, da minha carreira, vamos dizer assim. Né, o Gabriel, se eu não me engano, lançou uma bola lá do lado esquerdo, uma bola longa, né, e o lateral, né, no caso esquerdo, tentou cabecear a bola, eu dominei atrás dele, tirei com domínio no peito, aí eu levei para a linha de fundo, né, isso só no domínio, aí veio o goleiro, o zagueiro, acabei driblando os dois para dentro, assim, o goleiro e o zagueiro, que o goleiro se jogou e o zagueiro também deu um carrinho, e aí sobrou um zagueiro no meio do gol, eu com a bola e o gol. Então foi questão de segundos. Eu dava o chutão, tirava, cavava. Mas naquele momento ali eu consegui ser muito frio, porque foi questão de segundos que eu poderia chutar forte, bater no zagueiro, ou tirar, podia tirar do gol. Aí acabei dando uma cavadinha só na bola, um momento de inspiração ali, né, de canhota ainda, que não era meu pé bom.
E ali foi um gol realmente muito importante, né? Eu já tinha feito lá outro gol de cabeça, né? Onde foi pura alegria, emocionante aquele jogo, né? Foi como todos, né? E ali foi um jogo realmente onde a gente buscou a superação, porque nós vínhamos um resultado adverso em casa e nós precisávamos passar ali. Eu acredito, né? Acreditava que ali sairia um dos campeões, né? Nós e o 15 são grandes equipes, eram muito bem montadas, a nossa equipe como a deles também, né? Mas quis o destino que nós conseguíssemos ser felizes, marcar os gols. E o Macanak ali, naquele pezinho dele, no finalzinho ali, né? Fez aquele gol ali para alegria nossa, né? Foi tremenda a emoção ali. E tinha muitos parentes meus irmãos, meus parentes, né? Lá no estádio, tudo, a parentesco todo, lá os Formoso Pires, tudo torcendo lá o estádio também com a torcida, dando força, e realmente foi muito emocionante, né? E fico feliz de ter feito aqueles gols, né? Ali em Porto Alegre, no Olímpico, diante dos familiares, né? Que estavam ali torcendo também. Aí nós chegamos na final contra o Flamengo, né? Como é que foi a emoção para vocês de repente enfrentar um gigante do futebol brasileiro, com todo o peso em cima do Flamengo, onde todo mundo dizia, não, o Flamengo já é campeão, aquelas coisas todas que a gente sempre ouve quando tem um grande e um médio ou pequeno numa final. E na época também, né, além de a gente pensar que o Flamengo nunca tinha uma oportunidade de jogar contra o Flamengo, né, tinha Tirson, Zinho, né, jogadores importantes, jogadores de nome, né, e nós, um time, né, entre aspas, pequeno, Santo André ali humilde, né, a gente brincava entre nós, era pura brincadeira, os jovens, Macanak, Tássio, era Dodô, né, o pessoal, Rodrigo Sá, Ronaldo, a molecada tudo na época ali, então era... E tinha uns experientes também, o Romerito, que fazia o gol, batia no peito, a garra, aquela coisa, o capitão da Edmar, da Guia, né? Se eu for citar aqui, né, tantos jogadores importantes, cada um tinha uma parcela, né, de responsabilidade, mas era uma equipe alegre, feliz, né, focada no objetivo. Quando nós íamos lá do Sul, lá, né, pensando, é o Flamengo, é uma grande oportunidade, ímpar de nós entrarmos para a história de um clube, de uma cidade. Né, a seleção brasileira na época estava concentrada, também não tinha nenhum jogo, não tinha Libertadores, então praticamente era só o Santo André, né, em todas as redes nacionais. Depois acabei até recebendo mensagem de fora do país, Japão, outros lugares, o pessoal tudo, né, mandando mensagem que viram os jogos, né, que a gente fez contra o Flamengo. Então a gente viu que foi depois caindo a ficha, né, foi um fato inédito, né, aquilo que a gente fez, né, no jogo em casa, lá no Maracanã praticamente lotado, né, lotado mesmo, né, então a gente conseguiu marcar na história de Santo André, na cidade, né, por isso estou aqui, né, por esse fato aí, representando praticamente todos os jogadores que participaram lá daquela conquista. Só uma bela lembrança do Sandro, na época com a seleção concentrada, quando saiu o título do Santo André, o Parreira, eu tenho esse recorte de jornal dizendo que na preleção dele para a seleção brasileira ele falou, nós temos que nos espelhar no Santo André. É verdade. Acabou não sendo, mas... Bom, Se espelharam no Flamengo. O grande astro do Flamengo era o Felipe, era o camisa 10 do Flamengo, canhoto. E o goleiro também tinha o mesmo nome, era o Júlio César. O Júlio César também, a justiça seja feita. No jogo em que o Sandro fez o golaço, o Júlio César fez um grande milagre. E o Júlio, ele estava substituindo o Júnior numa situação de que quem viu o documentário da Copa do Brasil disse o Chamusca tirou o Júnior depois do jogo do 4-3 e o Júlio César não quis. Ele falou, olha, eu não vou ser titular porque eu acho isso injusto com o Júnior. E teve, depois de uma conversa muito séria entre ele e o Chamusca, ele aceitou assumir a titularidade. Quer dizer, não foi assim, mas final para a Fúria. Estava lá, como é que foi? Então, o primeiro jogo foi
Emocionante, né? 2-2 aqui no Parque Antártica. Mais de 100 ônibus a gente foi de Santo André, né, pro Parque Antártica. Dividimos o Parque Antártica, né, com a torcida do Flamengo. E depois no segundo jogo, só alegria, né? 2-0 lá, gols do Elvis e do Sandro. Maior conquista do Santo André. Prazer estar do lado do Sandro aqui. Então, de 2004, acho que é só, né? O que significou para você? A gente tem uma foto aí, tem uma das fotos é de você com a coroa, né? Essa coroinha aí do título, né? O que significou para você? Final, gol, final, Copa do Brasil. Virou até musiquinha, né? Depois a gente vai mostrar a musiquinha da Fúria. Vai virar até musiquinha. O que significou para você isso daí? Acho que foi um coroamento de uma carreira, né, onde eu sempre desejei um título nacional. Né, fui campeão estadual em vários clubes, né, e pela idade que eu estava na época, 36 anos, 35, né, a gente tem uma oportunidade ímpar. Então, essa coroa aqui veio de Deus mesmo, porque não sei de onde saiu, o cara entrou com a coroa ali, né, e acabou colocando na minha cabeça ali, esse é o rei do Maracanã. Então, isso aí eu louvo a Deus pela grande oportunidade, por esse título, né, que nos deu, nos capacitou a conquistar isso, onde nós nos preparamos, né, nos dedicamos para essa final, né, por essa oportunidade que apareceu, e graças a Deus nós nos aproveitamos, nos dedicamos, né, e todos os jogadores que participaram, né, a comissão técnica também, né, entraram para a história de Santo André. Hoje, né, nós somos campeão da Copa do Brasil, participamos de uma Libertadores, né, e isso não é para qualquer time, né, e hoje o Santo André, né, tem orgulho de ter essa estrelinha de campeão da Copa do Brasil. Só para a gente encerrar, então, o assunto Copa do Brasil, essa foi uma pergunta que eu tinha feito para o Sandro na nossa outra gravação que deu problema e que eu acho que não pode faltar aqui. Segundo tempo, o Elvis está lá na bandeirinha de escanteio, ele vai bater, na hora que aquela bola, ele bate o escanteio, a bola está viajando, o que está passando na tua cabeça naquele momento, Sandro? Passando na cabeça é uma oportunidade. A bola chegando em você... Era uma grande oportunidade, e como foi, né? Praticamente ali um primeiro tempo difícil, né? E ali o que estava me marcando não estava me marcando, era um lateral, ele bobeou na época, né, e descuidou, e eu acabei me antecipando naquela jogada que era muito treinada com o Dedimar, com o próprio Elvis ali naquela bola de primeiro pau. Eu tive a felicidade de cabecear a bola no canto ali e somente comemorar com uma alegria, né, a realização de um trabalho, de um treinamento que a gente treinava muito e aproveitamento daquela oportunidade. Então ali passou tanta coisa na cabeça e eu ouvia somente nossos gritos de jogadores, o silêncio, né, e o público ali olhando, né, dava para ver um pouco dentro do campo, né, o pessoal mais próximo ali, a cara de espanto de alguns torcedores, mas foi muito emocionante e eu fico grato a Deus pela grande oportunidade de ter participado daquele campeonato, daquela conquista. Aí nós vamos avançar um pouquinho aqui, né, porque o nosso tempo também é limitado, e toda vez que a gente fala de Sandro Gaúcho para o torcedor de Santo André, lógico, ele vai lembrar do acesso de 2001, vai lembrar da Copa do Brasil de 2004, que são momentos que para nós são extremamente especiais. Mas para mim tem algumas coisas que aconteceram com você dentro do Santo André, o Sandro, que me marcaram. A primeira delas é que num determinado momento, na Série B de 2005, eu comecei a falar para o pessoal. Falei, olha, a artilharia do Tulica vai ser passada pelo Sandro. E aí, de repente, eu não lembro agora com quem que foi o jogo, você se lesionou. E, de repente, quando a gente voltou a ter jogos no Brunão, que foi um jogo fora de casa, quando teve jogo de novo, você já estava de pé lá do lado do banco, já tinha anunciado o final da carreira. E aquilo, assim, mesmo com todo o carinho que o torcedor do Santo André tem pelo Tulica, muita gente ficou chateada ali, porque achava que realmente naquele momento você passaria, você conseguiria os gols, os 4 gols, 5 gols que faltavam para você ser o maior artilheiro da história.
Como é que foi aquele momento para você? Foi difícil, Sandro? Isso foi em 2007, né? Porque o Fael assumiu como treinador. O último jogo meu, eu estava no banco em Criciúma já lá. E surgiu o convite do Fael, juntamente com o Ronan, Sérgio do Prado, o pessoal, de estar trabalhando na comissão. Mas essa questão de, muitos fizeram essa pergunta também, por que não continuou, por que não foi mais um gol, faltava só 4 gols, 5, mas eu não tiro meu coração, isso aí de ser o maior artilheiro, mas eu já agradeci a Deus pela conquista maior, de ter conquistado aquele título, inédito na minha carreira, no próprio Santo André, mas eu não tenho isso no meu coração não de ter passado o Tulica, foi um grande jogador, um grande artilheiro, eu já agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele tem me abençoado na minha carreira e no próprio Santo André. Eu digo que hoje eu estou aqui porque a gente escreveu o nosso nome lá, não somente eu, mas os jogadores. Mas isso jamais passou no meu coração, de passar o Tulica, de ver, me falavam tantas coisas. Se fosse ver, teve um campeonato que terminou em pênalti, terminava em pênalti. Eu bati mais de 6, 7 pênaltis. Se pontuasse, eu tinha passado o Tulica. Mas eu louvo a Deus, fiz grandes gols, grandes jogos, fui feliz, sou feliz aqui nessa cidade. E tenho um prazer muito grande de ter participado das campanhas vitoriosas de Santo André. Então é isso, é um pouco da história de Sandro Rogério Formoso Pires. Sandro Gaúcho, vice-campeão paulista de 2001, conquistando o acesso. Campeão da Copa do Brasil de 2004. Participou dos maiores orgulhos do andreense, que é a conquista de um torneio nacional. Participou da campanha internacional do Santo André, da única campanha internacional do Santo André, a Copa Libertadores da América de 2005. Terminou a carreira em 2007. O segundo maior artilheiro da história. Eternamente gravado no coração do andreense. Então é isso. Queria agradecer bastante a presença de vocês. Destaque final da Fúria, a página, como é que faz para entrar e tal, como é que faz para ser sócio da Fúria. Dá uma palavra aí pro pessoal. Então, gostaria de agradecer ao Belotti, ao Bachega aí pelo convite aí. E para quem quiser se interessar aí, só entrar no Facebook aí, /Fúria Andreense aí, curte lá que tem várias novidades aí pra rapaziada aí curtir. É isso aí. Eu vou encerrar a minha participação aqui contando uma historinha do Sandro, que faz parte daquilo que eu falei, quando a gente fala do Sandro, a gente lembra de grandes momentos e, apesar de tudo, esse é um momento triste que a gente teve no Santo André que me marcou muito. Um jogo contra o Marília, que nós estávamos ameaçados pelo rebaixamento, o Campeonato Paulista, o Marília também, e a gente jogava no Brunão, os dois precisavam da vitória para respirar no campeonato. O Marília saiu ganhando de 1-0, o Sandro jogava no Marília, e lá no finalzinho do jogo, o Daguia empatou para a gente, o jogo acabou 1-1, um placar que não era bom nem para a gente nem para eles. E ao final do jogo, o Sandro desceu pelo vestiário dos visitantes, ele não foi para o vestiário, ele deu a volta e foi para o vestiário do Santo André. E a imagem que me marca desse jogo é o Sandro, ainda com o uniforme do Marília, chamando o pessoal, batendo no peito, falando: olha, o que está acontecendo, gente? Vamos reagir. Nós não podemos cair. Aqui é o Santo André, aqui tem honra, aqui tem tradição, aqui tem raça. E eu olhava para o lado e falava da grandeza do Sandro ali naquele momento, que deixou o jogo acabado para colocar o profissional Sandro Gaúcho de lado, para virar o nosso Sandro Andreense, e ainda com o uniforme do Marília, ir lá no vestiário e chamar a atenção dos jogadores para que eles reagissem e escapassem daquele rebaixamento. Essa é uma imagem que eu tenho assim do Sandro, que eu guardo com carinho, apesar do momento ruim que a gente passou. E eu queria que o Sandro, nas palavras finais dele, no boa noite dele, falasse um pouquinho desse momento para a gente também. Falou, gente.
Foi um jogo ali onde eu fiz o gol, né, uma bola lá de segundo pau lá, né, e acabamos empatando, o Daguia fez o gol, né, e o Santo André sempre teve uma equipe aguerrida, né, uma equipe que não se entregava de maneira nenhuma, sempre superava, sempre se dedicava, o torcedor sempre apoiava e lá dentro a gente via, né, sentia essa energia, aquele incentivo lá de fora, né, e não se entregava. E lá a gente, lá dentro do campo, participando daquele jogo, a gente viu o contrário, né? Que às vezes o desânimo que bate. E a gente, como sempre, teve um carinho pela equipe do Santo André, por alguns jogadores que aqui estavam, né? E a gente acabou tendo uma atitude, até uma iniciativa, foi um momento ali, né? Que a gente acabou conversando com alguns jogadores lá no vestiário, né? E porque a gente viveu os momentos gloriosos desse time, do Santo André. Então a gente viu ali, né, uma equipe se entregando, né? E a gente saiu sendo profissional lá do campo, fez a sua parte e depois, né, a gente acabou indo ali, desabafando um pouquinho. Mas eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui participando do programa e a vocês aí, né, por esse convite de ter participado aqui desse grande programa. Só uma palhinha para a gente. Da outra vez você falou do seu trabalho social dentro de Santo André, né? Como é que é esse trabalho social? O projeto Gol da Conquista que a gente tem lá, né? É de criança de 7 a 17 anos, é de graça, lá na Parque Erasmo, Rua Catiguá, né, em Santo André. Então, toda criança que às vezes não tem condições de participar de escolinha, né? Então, lá todos os sábados a gente tem lá essa escolinha, né? Tem professores, o meu filho lá dá aula. Então, é gratuito, é social. Então, todos aqueles meninos que estão aí, que têm o desejo, né, e tem, né, de ser grandes jogadores, ou de ter uma oportunidade de estar desenvolvendo um treinamento lá, praticamente a gente ajuda as crianças lá. Então vamos lá, gente, é Rua Catiguá, lá no Parque Erasmo Assunção, todo domingo? Todo sábado, das 9 ao meio-dia. Sábado, das 9 ao meio-dia, gente. De graça. Vamos participar, gente. Vamos colaborar com o Gol da Conquista. A grande sacada do nosso grande craque Sandro Gaúcho. Obrigado. Então, assim a gente chega ao final de mais um Arquibancada Andreense, direto da Padaria Cássia. Padaria do Torcedor Andreense. A Padaria Cássia fica na Dom Pedro 1385, aqui na Vila Pires. Eles têm buffet de sopas, rodízio de pizza, encomenda de bolos. Gente, vamos prestigiar a Padaria Cássia, gente. É o nosso patrocinador que torna possível os programas da Arquibancada Andreense. Obrigado pela presença, obrigado pelo apoio de vocês, pelo carinho de vocês. A gente está trabalhando para cada vez mais fazer conteúdo de qualidade, mostrar conteúdo de qualidade para vocês. Tá ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.